Eu coloquei esse título e não é clickbait nenhum. Sabe por quê? Porque enquanto você estava empolgado achando que aquela telona brilhante no meio do painel era sinal de carro moderno e sofisticado, as montadoras estavam rindo da sua cara e economizando uma grana absurda na sua conta. Você pagou caro por algo que custa barato para eles fazerem. Isso tem nome, e o nome é fraude. Eu vou te mostrar com detalhes por que as telas gigantes são o maior golpe econômico e ergonômico que a indústria automotiva já aplicou no consumidor brasileiro e como elas estão colocando a sua segurança em risco só para cortar custo em botões físicos que custam centavos. Isso não é opinião de boteco, não. É o que eu aprendi depois de anos estudando, testando e dirigindo esses carros. Fica aqui até o final porque o que eu vou te mostrar vai mudar completamente a forma como você olha para esse painel cheio de tela na próxima vez que entrar numa concessionária. Para alguns de vocês, isso pode parecer frescura, problema de rico, coisa menor. Já vou adiantando que não é nada disso. Hoje, a gente vai denunciar. Isso mesmo. Denunciar com letra maiúscula uma tendência que invadiu o interior dos carros brasileiros como aquela umidade de verão em São Paulo, em todo canto, sem pedir licença. Estou falando da proliferação absurda, na minha opinião criminosa, das telas touchscreen. Deixa eu te contar um caso real que aconteceu comigo. Entro num carro, tá calor, quero baixar 2 graus no ar-condicionado. 2 graus. Começo a fuçar em menu, submenu, configuração dentro de configuração, tela que não responde no primeiro toque. Segunda tentativa, terceira. Com a raiva que eu fiquei, dava vontade de empurrar o carro ladeira abaixo e ir embora a pé. E eu já sei o que alguns de vocês estão pensando, porque eu conheço vocês. Estão pensando, você é só mais um velho que não sabe mexer com tecnologia. Pode pensar isso, tudo bem. Mas eu aviso que uso computador, celular e tudo que tem tela sem o menor problema. A questão não é a tela. A questão é colocar dentro de um carro em movimento um sistema que exige atenção visual para fazer algo que antes levava meio segundo com um botão físico. E sabe o que é pior? O que nos vendem como evolução digital é, na verdade, uma das maiores operações de corte de custo da história da indústria automobilística, disfarçada muito bem de inovação tecnológica. Engenharia da economia disfarçada de futuro. Porque fabricar um painel com botões físicos custa caro de verdade. Você precisa do botão em si, do mecanismo que registra o toque, do cabeamento específico para cada função e de uma estrutura física que aguente anos de uso sem soltar aquele barulhinho irritante de plástico. Multiplica isso pelo climatizador, pelo rádio, pelos ajustes do veículo e a conta de produção vai lá em cima. E o que é mais barato para a montadora? Uma tela. Um único painel de cristal líquido ligado por um cabo só a uma central de dados. Todo o resto vira software. Quer adicionar uma função nova? Não precisa projetar botão nenhum, não precisa pagar fornecedor, não precisa testar peça física. Só escreve algumas linhas de código e joga um ícone na tela. Eles estão trocando o que eu chamo de engenharia física por engenharia de pixels. Por quê? Porque pixel para montadora não custa quase nada, mas para você, consumidor, essa tela aparece no preço final como se fosse ouro em pó. Você está pagando caro por algo que barateia o produto deles. A realidade nua e crua dos números. A pergunta que fica é: quanto as montadoras estão economizando com isso? Vamos falar de dinheiro, que é o que realmente move as decisões dentro das salas de reunião das grandes fabricantes. Se você não tem acesso às planilhas de custo interno de uma montadora, pode imaginar que uma tela de 15 polegadas é uma peça caríssima. Erro grave. No mundo da eletrônica de consumo em escala industrial, painéis touchscreen são fabricados aos milhões. Um painel tátil de qualidade média para uso automotivo custa para a montadora, em compras de grande volume, entre R$ 200 e R$ 400. Isso mesmo, nem R$ 300 numa compra grande. Agora vamos comparar com um painel do jeito antigo, com botões de verdade. Um comutador de luzes rotativo sai entre R$ 45 e R$ 65. O módulo do climatizador com display, botões emborrachados e micromotores em torno de R$ 320. Botões auxiliares, como desembaçador, sensor de ré, start-stop, colocam uns R$ 15 a R$ 20 por botão. E o mais caro de tudo,
O cabeamento. Os feixes de cabos para botões físicos são mais pesados, mais complexos e mais caros de instalar na linha de montagem do que um único cabo central ligado a uma tela. Somando tudo isso, colocar as funções principais de um carro em botões físicos de qualidade pode custar entre R$ 1.500 e R$ 3.500 a mais por veículo, dependendo da quantidade de controles e do nível de qualidade. Parece pouco? Então pega a calculadora. Se a montadora produz 500 mil unidades daquele modelo por ano, ela está economizando algo em torno de 1,5 bilhão de reais por ano. Isso não é economia. Isso é um plano milionário executado às suas custas. E o pior de tudo vem agora. Essa mesma montadora que cortou o custo no painel vai até você na concessionária e oferece a tela como opcional premium, com nomes pomposos e cheios de estilo, sabe? Aqueles nomes em inglês que parecem coisa de nave espacial, e cobra por isso mais R$ 4.000, R$ 6.000, às vezes até R$ 8.000 na nota. Eles economizam na fábrica e ainda te cobram como se estivessem te fazendo um favor. Negócio redondo para eles. Prejuízo disfarçado de luxo para você. E por falar em prejuízo, agora vem a parte que ninguém das montadoras quer que você saiba. O perigo real que essa tela representa enquanto você está dirigindo. Tem outro elemento que eu preciso destacar aqui, porque é onde a fraude deixa de ser só financeira e passa a ser perigosa de verdade. A memória muscular é a base da segurança no volante. Com botões físicos, você sabe exatamente onde está o controle de volume, onde está o comando do ar-condicionado, tudo isso sem tirar os olhos da estrada nem por um segundo. Seu dedo aprende o caminho sozinho. É automático, é instintivo, é seguro. Numa tela plana, não existe isso. Não tem textura, não tem profundidade, não tem referência tátil nenhuma. Você é obrigado a olhar para a tela para saber onde está tocando. E olhar para a tela significa tirar os olhos da rua. No trânsito brasileiro, onde o motorista abre a porta sem olhar, onde motoqueiro aparece do nada e onde buraco surge no asfalto sem avisar, tirar os olhos da estrada por 2 segundos pode mudar sua vida para sempre. Os estudos de segurança viária de 2026 são alarmantes. O tempo de distração para ajustar funções básicas dentro do carro triplicou nos veículos com painel totalmente touchscreen, comparado aos que têm comandos físicos. Triplicou, e a ironia cruel é que as próprias montadoras enchem o carro de sistemas eletrônicos de assistência à condução para evitar acidentes, enquanto ao mesmo tempo te obrigam a navegar por menos para fazer algo tão simples quanto ligar o desembaçador traseiro numa manhã fria de Curitiba. E tem mais um problema que ninguém está falando abertamente. Um motor mecânico de um Gol quadrado dos anos 80 ainda roda do mesmo jeito que rodava quando saiu da fábrica. Um Fusca bem cuidado dura décadas. A mecânica envelhece com dignidade. Mas o que vai acontecer com essas telas gigantes daqui a 15 anos? O sol do Brasil, que já é bravo por natureza, o calor extremo dentro de um carro estacionado no asfalto de Campo Grande no mês de janeiro, onde a temperatura interna chega facilmente a 70 graus, e a própria degradação natural dos componentes eletrônicos vão fazer essas telas falharem, travarem ou simplesmente apagarem de vez. E em 2026, a gente já está vendo os primeiros sinais disso acontecer, em carros de apenas 8 ou 9 anos de uso. Sistemas de multimídia que não inicializam, telas com pixels mortos, atualizações de software que travam o sistema inteiro e deixam o carro como um tijolo digital. O problema real é que num carro moderno, se a tela morre, você perde o rádio, perde o GPS, perde o controle do ar-condicionado e, em muitos casos, não consegue nem regular o volume. O veículo inteiro fica refém de uma única peça eletrônica de qualidade questionável. Um carro de R$120 mil virou dependente de algo que se comporta pior do que um tablet de R$500 comprado no Magazine Luiza. Vou citar exemplos de quem, na minha opinião, acerta e de quem erra. Tem marcas que cruzaram a linha vermelha e tem marcas que estão ouvindo o usuário de verdade. Os vilões ou como não se deve projetar um carro. Número 1. Volkswagen, modelos Polo e Virtus, geração atual.
Aqui foi cometido o pecado capital do design automotivo. Tiraram os botões físicos do climatizador e colocaram controles táteis integrados abaixo da tela, sem profundidade, sem resposta tátil, sem iluminação decente à noite. Tentar ajustar o ar-condicionado no meio de uma rodovia às 10 da noite é quase uma aventura no escuro. O pior é que esses carros dominam as ruas brasileiras. São os mais vendidos do país. Então, esse problema não atinge uma minoria, atinge todo mundo. Número 2. BYD, Dolphin e BYD Seal, que chegaram no Brasil com tudo, cheios de tela e promessa de futuro. O painel é quase inteiramente digital, com funções básicas como ventilação e temperatura enterradas em submenus. No calor de Cuiabá ou de Fortaleza, onde o ar-condicionado não é conforto, é sobrevivência, ter que fuçar em tela para ajustar o climatizador enquanto dirige é um problema real, não é frescura de usuário exigente. Agora, os heróis, a resistência ergonômica. Número 1. Toyota Corolla Cross e Toyota Hilux. A Toyota insiste em manter botões físicos para funções críticas, mesmo nas versões mais equipadas. Climatizador com botões reais, controles de volume acessíveis sem tirar os olhos da estrada. Podem chamar de conservador. Eu chamo de responsável. É a marca mais vendida do mundo por algum motivo. Número 2. Hyundai Creta e HB20, que são campeões de venda no Brasil e ainda preservam comandos físicos no climatizador e no áudio. O Creta especialmente entrega uma experiência onde você consegue ajustar temperatura, trocar música e acionar o desembaçador quase sem olhar para o painel. Isso é ergonomia de verdade pensada para quem vive no trânsito brasileiro. Número 3. Jeep Compass e Jeep Renegade. Mesmo com telas maiores nas versões mais recentes, a Jeep manteve botões físicos para as funções mais usadas no dia a dia. Quem já rodou numa estrada de terra no Centro-Oeste sabe que na hora que o pó entra no carro e você precisa fechar a recirculação do ar, você não quer depender de menu nenhum. Um botão físico resolve em meio segundo. A Jeep entendeu isso. A cronologia do apagamento dos botões. Trouxe para vocês a linha do tempo de como a gente saiu do controle total com botões físicos e chegou ao caos touchscreen que vivemos hoje, contada pela realidade do mercado brasileiro. Número 1. Anos 90, o auge da ergonomia. Carros como o Gol G3, o Vectra e o Corolla da época eram simples e diretos. Botão de temperatura aqui, controle de ventilação ali. Qualquer pessoa entrava num carro pela primeira vez e operava tudo em segundos. Sem manual, sem tutorial, sem frustração. Número 2. Anos 2000, a tela começa a aparecer. O sistema de navegação embutido chega timidamente nos carros premium vendidos no Brasil, como o Honda CR-V. Era uma tela pequena com função específica e os botões físicos continuavam intactos do lado. Convivência pacífica entre tecnologia e ergonomia. Número 3. 2012 a 2015, a virada popular. A Chevrolet lança o MyLink no Onix e no Cruze, e a Hyundai coloca telas touchscreen no HB20. Pela primeira vez, o brasileiro de classe média viu uma tela colorida no painel do carro novo. A empolgação foi tanta que ninguém parou para perguntar se aquilo era seguro ou prático. Número 4. 2018 a 2020, a corrida das telas. Fiat, Volkswagen, Renault e Jeep passam a usar telas cada vez maiores como argumento de venda. O Jeep Compass chega com uma tela de 8,4 polegadas e vira referência de modernidade. O Fiat Pulse e o Volkswagen Nivus entram no mercado já com telas centrais dominando o painel. Botões físicos começam a desaparecer um a um, quase sem que ninguém perceba. Número 5. 2022 a 2023, o exagero total. As montadoras chinesas desembarcam no Brasil com telas gigantescas como carro-chefe do marketing. Os carros chegam com painéis de 12, 15 polegadas apresentados como prova de superioridade tecnológica. O consumidor brasileiro, acostumado a valorizar o que parece moderno, compra a ideia sem questionar o que está perdendo no processo. Número 6. 2024, o alerta de segurança.
O CONTRAN e entidades de segurança viária brasileiras começam a discutir regulamentações sobre sistemas de infoentretenimento e distração ao volante. O aumento nos índices de acidentes por distração interna acende um sinal de alerta que as montadoras fingem não ver. Número 7. 2026, o início do arrependimento. Algumas marcas pressionadas por reclamações crescentes de consumidores brasileiros começam a reintroduzir botões físicos em atualizações de seus modelos. O que foi vendido como evolução começa a mostrar a verdadeira face. Uma escolha de custo que o consumidor pagou caro para aprender. E por falar em pesadelo no dia a dia, tem um detalhe que incomoda demais e que ninguém das montadoras vai colocar no folder da concessionária. Com o sol brasileiro batendo direto na tela, que não é qualquer sol, é aquele sol de Brasília de meio-dia de outubro, o reflexo é tão forte que você mal enxerga o que está escrito. A tela vira um espelho brilhante no momento em que você mais precisa de informação. Fora isso, acumulam impressões digitais de um jeito absurdo e deixam o painel com cara de tablet esquecido na mesa do lanche das crianças. À noite, soltam uma luz azulada intensa que cansa os olhos e compromete exatamente a visão noturna, que é quando você mais precisa enxergar a rua com clareza. É um ataque direto aos princípios básicos de segurança visual ao volante. E ainda tem gente achando que isso é sofisticação. Um painel construído com materiais de qualidade envelhece com caráter, com identidade, com uma história para contar. Um painel que é só um vidro preto e sem vida. Quando o carro está desligado, não tem alma. Parece uma televisão com rodas parada na garagem. Não uma máquina projetada para te levar a algum lugar. A conclusão é direta. A multiplicação de telas nos painéis dos carros brasileiros é a vitória do departamento financeiro sobre o departamento de engenharia. Por mais que embrulhem isso como inovação e modernidade, no fundo, é uma estratégia de redução de custos que coloca em risco a sua segurança e compromete a vida útil do seu veículo. Um projeto de verdade é aquele que deixa o motorista concentrado no que realmente interessa, que é dirigir e não vasculhar submenus para fazer coisas que antes levavam um toque rápido num botão físico. O carro do dia. Escolhi o Toyota Corolla i140, que foi fabricado aqui no Brasil em Indaiatuba, no interior de São Paulo, e vendido no país entre 2009 e 2013. Por que esse carro? Porque o painel dele era um manual de como se faz ergonomia de verdade. Climatizador com botões físicos bem posicionados, controle de áudio intuitivo no volante. Informações claras no painel de instrumentos sem nenhuma frescura digital desnecessária. Você entrava nesse carro pela primeira vez e em 2 minutos já sabia onde estava tudo. Era simples, era funcional e era seguro. O Corolla dessa geração ainda roda hoje nas ruas brasileiras sem dar trabalho, enquanto carros de 2020 já aparecem com telas travadas e sistemas que não inicializam. E isso diz tudo. Era engenharia pensada para quem dirige de verdade, não para impressionar na foto do catálogo da concessionária. Eu estava com vontade de fazer esse vídeo há muito tempo e finalmente saiu. Espero que tenha gostado e que tenha feito você pensar antes de se impressionar com a próxima telona num painel de concessionária. Aproveito para te convidar. Eu estava com vontade de fazer esse vídeo há muito tempo e finalmente saiu. Espero que tenha gostado e que tenha feito você pensar antes de se impressionar com a próxima telona num painel de concessionária. Aproveito para te convidar para apoiar o canal comprando o livro histórico de manutenção automotiva. É para todo mundo que tem carro. Não importa se é novo, antigo, manual, elétrico, automático, se é SUV, sedã, caminhonete ou hatch. Se você está para vender seu carro, comprar outro ou mesmo permanecer com o seu, ele é para todo mundo. É só clicar no link do comentário fixado ou apontar a câmera do seu celular no QR Code no canto da tela. Se quiser apoiar ainda mais, se torne membro do canal e compartilhe o vídeo com aquele amigo que acabou de comprar um carro novo cheio de tela e não sabe no que se meteu. E é isso. Muito obrigado por estar aqui até o final. Isso significa muito para mim. Deixa o seu comentário sobre esse assunto, tenho muito interesse em saber o que você pensa. Se gostou do vídeo, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike também. A honestidade é sempre bem-vinda. Se ainda não se inscreveu no canal, não sei o que você está esperando. Acho que disse tudo.
Eu te espero de volta aqui no Garagem do SUV. Ou aproveite os outros vídeos do canal agora mesmo. Até a próxima!